Olá! Hoje o programa Vou Te Contar veio ao Templo de Salomão mostrar muitas curiosidades, um passeio pra lá de especial e eu quero vocês comigo. Eu já estou aqui no Espaço Egípcio, vamos começar o nosso tour e uma pessoa maravilhosa está aqui para me receber, o sacerdote, tudo bem? Tudo bem, Marcela Troiano, prazer estar recebendo você aqui. Prazer é meu, você está com essa vestimenta linda, a gente sempre é recebida aqui no templo assim? Sim. Essas vestimentas são uma representação das vestimentas sagradas que os sacerdotes usavam. Essa vestimenta branca representava a pureza e a santidade do trabalho que ele realizava aqui. Aqui pode frequentar qualquer pessoa? Sim. O tour ele é aberto a todos os públicos, independente de crenças religiosas. O Templo de Salomão sempre está aberto a todos que querem conhecer um pouco da história bíblica. O objetivo desse tour que é feito aqui no templo é justamente mostrar às pessoas a ligação do passado bíblico com o presente, com o mundo que nós estamos vivendo hoje. Acho super importante, né? Porque nós estar frequentando algum local, né? Sim. Saber da história, o porquê você tem, né, o cristianismo, né, Sim, como sua fé, sua religião. Daqui a gente vai para onde, sacerdote? Bom, depois que as pessoas fazem a visitação nesse espaço, todas essas peças aqui foram utilizadas em cenários e figurinos de novelas bíblicas e filmes. Então as pessoas conhecem um pouco da história, né, do êxodo e da libertação, e daqui nós partimos para a réplica do tabernáculo, construído por Moisés. Então é muito legal, porque aqui é uma visita bem temática, Sim, né? sim. Você pode se sentir naquele momento, naquela situação. Quanto tempo demorou para ser construído? Olha, a obra do templo foram 4 anos. A obra começou em 2010, em julho de 2014 o templo foi oficialmente inaugurado. Eba, então vamos continuar a nossa visita aí para o tabernáculo, né? Vamos lá. Bom, nós estamos aqui na porta de entrada do tabernáculo. Quando a gente fala porta, a gente fala de algo que pode ser trancado. Aqui a gente já vê uma curiosidade. No tabernáculo não havia uma porta que pudesse ser trancada. Havia apenas uma cortina substituindo a porta. Isso era um sinal de que esse lugar sagrado tinha acesso livre a todas as pessoas. Certo. Porém, para que a pessoa se apresentasse lá dentro, diante do altar, seria necessário era apresentar um sacrifício. Essa palavra, sacrifício, em hebraico, é korban. E o povo de Israel praticava esses sacrifícios com um propósito, que era muito espiritual, que era se aproximar de Deus para ter com ele uma aliança. Certo. E os sacrifícios são os animais, é isso? Haviam vários tipos de sacrifícios. Dentre os muitos, havia os sacrifícios de animais. E hoje falar de sacrificar um animal é um tema muito sensível e muito polêmico também. Mas naquele tempo, a gente está falando de um período de 3.500 anos antes de Cristo. Então a gente tem aqui alguns dos animais que eram apresentados como sacrifício. Eu vou pegar aqui o nosso cordeiro, para servir como exemplo de um sacrifício que era muito importante, que era chamado de sacrifício expiatório. Essa palavra, expiar, ela significa cobrir, que é o mesmo que pagar um alto preço. Legal. E lá a gente pode entrar? Vamos. Vamos? Então vamos lá. Aqui as portas são abertas, né? Sim. E daqui a gente já começa a ter uma visão de como era essa parte externa do tabernáculo, né? Que os visitantes, eles têm uma oportunidade de vivenciar um pouco daquilo que era vivido no passado. Certo. Bom, aqui nós estamos diante do altar de bronze, que era chamado altar de sacrifício também, e era aqui que os sacerdotes conduziam as cerimônias sacrificiais que aproximavam as pessoas de Deus. Essa segunda peça que ficava aqui no átrio, ela era chamada a pia de bronze. Ansiosa para entrar num lugar super sagrado, né? Sim, aqui era a segunda seção, né? A segunda parte do tabernáculo, que era chamada Santo Lugar. Santo Lugar. O povo não entrava aqui. Aqui era um local reservado apenas aos sacerdotes. E hoje eu posso entrar? Sim. Aqui nós estamos numa réplica, né? Então vai ser possível todos entrar. Então vamos lá. Entrando. Que legal aqui, hein? Bom, aqui era
uma parte muito sagrada e muito importante. Certo. A gente vê ali o candelabro de ouro, a peça original, ela foi feita de ouro puro, batido. Então, era uma peça de valor incalculável. Nossa, E maior do que o valor material, era o valor espiritual do candelabro. Ali em cada uma das 7 pontas se acendiam 7 lâmpadas. E essas lâmpadas traziam luz para esse ambiente. E os sacerdotes tinham que alimentar essa lâmpada, limpar a copa, alimentar com azeite puro, para que as lâmpadas pudessem ser acesas. Então esse candelabro representa o cuidado diário que nós temos que ter com o nosso próprio coração, com o nosso interior. A gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão se tornando cada vez mais depressivas e tristes. é verdade. Né? Inclusive costuma-se dizer que a depressão é o mal do século. Sim, é verdade. Aqui, essa pequena mesa que ficava diante do candelabro, nela haviam sempre 12 pães. O nome dessa mesa era Mesa dos Pães da Presença. O povo não podia ter acesso a esse lugar, os pães representavam o povo. Esses pães representavam o cuidado que os sacerdotes tinham que ter com o povo de Israel. E uma curiosidade é que esses pães eram todos feitos de farinha, porém sem o fermento. Legal. E agora o terceiro? Aqui era chamado altar de incenso. Aqui se queimava um incenso aromático diariamente, pela manhã e à tarde. E esse incenso queimado, a sua fumaça, tinha uma representação muito importante, porque ela representava as orações de toda aquela nação que eram apresentadas e oferecidas a Deus todos os dias. Legal. Agora tem um outro ambiente aqui, mas esse só eu vou entrar. E quem vem visitar pode entrar. Sim, sim. Ah, então eu vou pessoas que fazem a entrar. visitação. Vocês fiquem aí, ó, que depois eu dou meu feedback. Vamos lá? Uau! Eu adorei! Que legal! Me senti na própria história bíblica, né? Com itens religiosos que são descritos na Bíblia, Sim, né? sim. E diante de Cristo. Sim. Então é muito lindo, gente. Uma energia assim, muito boa. Mas explica um pouquinho para quem está em casa o que vão descobrir aqui quando visitarem. Bom, esse espaço era chamado Santo dos Santos. No tabernáculo original, apenas uma única pessoa tinha permissão para entrar aqui e Deus havia determinado um único dia a cada ano. Quando o Senhor Jesus fez o seu sacrifício perfeito, esse véu que antigamente não havia essa abertura de entrada para passar e ficava permanentemente fechado, quando na cruz Jesus disse as palavras, está consumado, e morreu, esse véu se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Nossa. Isso simbolizava que, a partir daquele momento, não apenas uma única pessoa teria acesso à comunhão com Deus, mas todas as pessoas poderiam ter esse acesso. Antes era uma coisa muito exclusiva, porém agora é aberta a todos aqueles que creem. Então, a gente vê aqui no tabernáculo essa representação, porque são 7 peças, né? Contando as que estão lá dentro, as que estão aqui, lá fora, são 7 peças. Se nós fizermos uma linha imaginária entre essas peças, nós vamos ter 2 linhas retas que se cruzam, formando o desenho de uma cruz. Então aqui, quase 1.500 anos antes de Jesus nascer, já estava sendo mostrado que o sacrifício perfeito e verdadeiro que salvaria não apenas uma pessoa, mas toda a humanidade seria realizado em uma cruz. Então isso se tornou bacana, completo, né? E real através da pessoa de Cristo. Bacana, assim que eu digo, né? Que coisa, né? Espiritual mesmo, Sim, né? sim. Aqui no templo, são quantos ambientes? Bom, no passeio do Jardim Bíblico nós visitamos 4 espaços temáticos. No Egito, aqui no Tabernáculo, nós estamos indo daqui a pouco para o Memorial de Jerusalém e também temos o Jardim das Oliveiras que vamos visitar também. E no complexo inteiro? Temos também o espaço que é chamado Poço de Jacó, que também é muito emblemático. Temos a esplanada do templo, a Praça das Bandeiras e temos o interior do santuário que nós também vamos conhecer daqui a pouco. Eba, então eu quero ir lá, vamos lá? Vamos. Vamos lá.
Eu queria falar um pouco sobre as pedras. Andando, caminhando, é muito lindo aqui, gente, é enorme. E as pedras todas vieram de Israel, é isso? Sim, há uma cidade em Israel chamada Hebron. E foram trazidos de lá 40 mil metros quadrados em pedras. Essas pedras navegaram de lá para cá com o propósito de compor a arquitetura do templo. Linda. Não com o objetivo de trazer apenas uma beleza para a construção do templo. Essas pedras são muito utilizadas nas construções em Israel. Vários templos, vários prédios públicos e até casas são feitas com essas pedras. Essa pedra é uma pedra chamada Tautish. É uma pedra que existe lá. Inclusive, essas pedras foram retiradas da mesma região onde no passado foram retiradas as pedras para a construção do templo de Salomão em Jerusalém. Esse templo ele foi feito 5 vezes maior que o templo construído por Salomão em Jerusalém. Nossa, Então que é uma lindo. obra que realmente impressiona e o propósito é justamente mostrar às pessoas a grandeza de Deus. Então a ideia da construção do templo surgiu desse desejo real, de que as pessoas tivessem essa experiência. Por isso todo esse simbolismo, todas essas réplicas, as pedras, enfim, tudo foi feito com esse propósito de aproximar a pessoa de Deus. Uau, que lindo! Já gostei. É chamado Memorial de Jerusalém. Né? Aqui a gente conta um pouco da história da transição do tabernáculo para o templo. Então, nós temos um vídeo que as pessoas assistem. O vídeo traça uma linha do tempo, começando de Abraão até os dias de hoje, explicando para as pessoas como foi a construção do primeiro templo, a destruição, a reconstrução. Que legal, aqui é um cinema, gente. Sim, Olha sim. que legal. E quanto tempo de duração esse tour? O tour dura aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Nossa, que filme interessante, hein? Em curto tempo a gente aprende muita coisa. Sim. Adorei. Na verdade, é um resumo, né, de toda uma história. Envolve aí muitas pessoas, muitos anos, mas que é contado de uma forma bem completa. Que lindo! Estamos aqui no museu. Sim, aqui é o Museu Memorial de Jerusalém. Nós estamos bem debaixo daquela cúpula dourada que se vê do lado de fora. Bom, aqui nós temos, né, a maquete do tabernáculo e essas peças aqui ao redor, elas representam aquilo que Salomão preparou para o templo. O tabernáculo era uma tenda móvel, então tudo era de uma certa forma simples, mas com uma riqueza muito grande, principalmente espiritual. O templo já era um local fixo, então a grandeza do que foi feito no templo foi muito maior. Então o templo ele realmente foi feito para revelar a grandeza, a glória de Deus aqui na terra. As novelas representaram muito, né? Sim. Passagens bíblicas, trechos, histórias. E aqui a gente vê alguns figurinos, não é mesmo? Sim, sim. Aqui são alguns figurinos que foram utilizados na gravação da novela Gênesis, né? Lá no Espaço Egípcio, bem no início, a gente tem figurinos que foram usados na gravação da novela 10 Mandamentos. Jardim das Oliveiras, tão famoso. Sim. Para quem não conhece, que é difícil, mas explica um pouquinho. Bom, esse espaço ele foi criado para representar o Getsemane. É um espaço que existe lá em Israel. É um espaço muito emblemático porque foi o local onde Jesus estava orando pouco antes de ser preso. E a oliveira mais antiga desse jardim já passou de 400 anos. A oliveira tem vários significados dentro da história bíblica. Um dos principais é o fruto da oliveira, que é a azeitona, da qual se produz o azeite. Inclusive a gente tem uma peça ali feita de pedras, que é onde no passado eles trituravam as azeitonas. Olha, que legal! Para depois serem prensadas e assim extrair delas o óleo. O primeiro azeite era o azeite mais nobre, mais valioso, que era chamado óleo da primeira prensa. Agora nós vamos conhecer o santuário do templo. Ah, gente, o santuário. A gente pode entrar lá então. Sim. Então vamos. Sacerdote, Clóvis, que linda, que paz, que delícia que é esse santuário? Sim, é o chama? santuário do templo. Né?
É um espaço que tem capacidade para 10 mil pessoas, né? As pessoas podem... Sentadas? Sim, sentadas. Aqui acontecem as celebrações das reuniões, né? Certo. Todos os dias acontecem reuniões aqui, em alguns horários determinados. Onde a gente vê essa programação? Sim, tem o site templodesalomão.com, nas redes sociais também, né, do templo é possível as pessoas saberem a programação. Legal. E o templo ele tem uma curiosidade. Aqui nós prezamos pela santidade e pela reverência desse espaço e daquilo que as pessoas poderão fazer aqui. Por isso, por exemplo, aqui no santuário do templo não é permitido que a pessoa entre com aparelhos eletrônicos. Ah, isso que eu ia celulares. perguntar. Tem regras? Vocês Sim. possuem algumas regras? As pessoas passam por uma segurança, né, por uma triagem na segurança. Aqui é um local onde a pessoa pode vir com tranquilidade, porque é muito seguro. E não é permitido as pessoas entrarem com celulares aqui. Ah, ótimo. Isso é um ponto de muita controvérsia, porque muitas pessoas questionam o motivo, a razão pelo qual as pessoas não podem entrar. Ainda mais com o porque as celular. pessoas passam mais ou menos quanto tempo aqui? As reuniões duram cerca de 1h a 1h30. Tem pessoas que ficam já tremendo, Sim, viu, gente? sim. A gente sabe que o celular é um ponto de distração. E a pessoa tendo ali nas mãos o celular, ela vai estar automaticamente se distraindo com as mensagens que recebe, com as informações que recebe. E aqui a pessoa vai ter oportunidade de estar concentrada no que ela vai ver, no que ela vai ouvir. Não é uma questão de ocultar aquilo que se faz aqui, porque as reuniões também são transmitidas ao vivo. Ao vivo, Então, não é por essa razão, mas principalmente para que a pessoa tenha a atenção dela exclusivamente voltada ao espiritual. Então vai ser aquele período em que a pessoa vai se desligar de tudo para se conectar a Deus. Que você tem que dar muita prioridade a isso, porque é tão importante para você. Verdade, né? E aí, aqui eu tô vendo que também é bem acessível para as pessoas deficientes ou com alguma mães grávidas, enfim, né? Sim, com certeza. A gente tem aqui acessibilidade. Muito legal, eu adorei conhecer. Deixa um convite aí para o pessoal de casa. Vou voltar, viu? E parabéns, sucesso, e quero vir conhecer mais. Vai ser um prazer recebê-la novamente aqui com a família para fazer um tour. Eu queria convidar todos os que acompanharam essa matéria a conhecer o Templo de Salomão. É um espaço de portas abertas a todos, como já falamos, independente de religiões ou crenças, todos serão muito bem recebidos aqui. Muito obrigada e, gente, venham visitar. Um beijão e até a próxima!